Olá, pessoal, bom dia, boa sexta-feira. E faz um tempinho que eu não apareço aqui ao vivo com vocês, né? Tive muitos compromissos, muitas coisas e acabei gravando algumas lives, né? Mas é super bom estar aqui novamente com vocês. E vou me apresentar rapidamente, que caso você não me conheça, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Eu sou a Vânia Rigo. Eu sou uma das parceiras da TV O Mundo da Consciência. Minha formação, eu sou psicóloga, sou coach com 2 certificações. Sou formada em programação neurolinguística, renascimento, constelação, vidas passadas, sou Master Avatar. Gente, olha, muitas formações. Se eu fosse dizer para vocês, uma das minhas características que eu mais amo é aprender. Dá para ver pelos livros que estão aqui atrás, isso aqui não é um fundo, né? Eu amo aprender. Então, eu estudei muitas coisas e aqui na TV eu procuro compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência de vida e todo o aprendizado. Então, além de tudo isso, eu também sou empresária, eu tenho uma consultoria e trabalho para o mundo corporativo, com treinamentos, coaching, projetos de qualidade de vida. Então, eu tenho os 2 lados, né? Eu trabalho para empresas ainda, e não pretendo parar, e tem todo o meu trabalho nessa área terapêutica, expansão de consciência. Também, a última formação que eu fiz foi no método Louise Hay. Então, aqui na TV, né, eu e Merice, nós fizemos a formação no método Louise Hay, e eu estou mudando muito do meu conteúdo no meu canal do YouTube, no meu Instagram, para começar a entregar mais para vocês desse método tão lindo que já existe há mais de 30 anos, em mais de 70 países, impactando a vida de inúmeras pessoas, inclusive a minha. Então, eu estou fazendo uma mudada aí desse conteúdo que eu estou entregando no mundo digital. E vamos lá, vamos falar da live de hoje. Hoje nós vamos falar da comunicação e do nosso coração. Onde é que o nosso coração entra aí na comunicação? Como isso funciona? E que tipo de comunicação é essa que envolve o nosso coração? Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que vai nortear o nosso papo. Esse PDF depois vai estar disponível lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, vai lá, me segue no meu Instagram e você tem como baixar esse PDF para você, tá bom? Então, vamos lá ao conteúdo. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação. E eu vou precisar de ajuda para botar a tela. Que bom, foi. Então, descubra como o seu coração afeta a sua comunicação. Então, vamos falar mais sobre tudo isso. Então, gente, a comunicação, ela tem, na verdade, devastado muitas carreiras, relacionamentos com os outros, ou até mesmo o nosso relacionamento interpessoal. Gente, nesse caso do relacionamento interpessoal, nós paramos de ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa intuição. Às vezes você sabe que uma determinada coisa vai ser melhor para você, mas você não escuta. Você ignora, passa por cima. E quando nós falamos ali na outra frase, que a comunicação tem devastado carreiras e relacionamentos, eu comentei com vocês, eu atuo no mundo corporativo já há mais de 30 anos. Eu comecei a trabalhar para empresas, eu ainda fazia faculdade de psicologia, então eu tenho aproximadamente, eu acho que uns 37, 38 anos de experiência no mundo corporativo. E todas as vezes que você faz um diagnóstico organizacional,
numa empresa, que quando você começa a trabalhar para uma empresa, muitas vezes a primeira iniciativa é você entender o cenário. E quando você começa a fazer o diagnóstico organizacional, um dos problemas que está lá em cima no topo da lista é comunicação. Nós temos problemas de comunicação, falhas de comunicação. Algumas pessoas se comunicam de uma maneira inadequada, são muito duras, e elas acham que estão sendo assertivas, né? Então, não. Elas estão sendo muito duras, grossas na sua comunicação. Mães se enchem de orgulho achando que elas são assertivas. Assertividade é bem diferente. Pode ser um papo para um outro momento, falarmos de assertividade. Então, a comunicação acaba sendo realmente algo que pode facilitar demais todos os relacionamentos e o seu sucesso, ou um tremendo tiro no pé. Temos que estar muito atentos a isso. Então, a qualidade das nossas relações vai ser definida pela qualidade da nossa comunicação. Muitas e muitas vezes, eu como coaching, muitas e muitas vezes eu precisei trabalhar com líderes para que eles melhorassem a forma com que eles falavam com a equipe. É muito interessante, existe talvez vocês conheçam, uma metodologia que faz uma avaliação de perfil, que é a metodologia DISC. Eu sou certificada, trabalho com essa metodologia, além do MBTI, do Hogan, de algumas outras. E uma das primeiras, né, diz que é a inicial. D é a dominância e influência. S, estabilidade, C, conformidade. Só vou fazer um parênteses aqui para a gente continuar. Dominância. Alguém que tem dominância muito alta. Dominância é o empreendedor, é o assertivo, é o cara que quer fazer tudo acontecer. Então, a pessoa que tem dominância muito alta, mas tem o I da influência baixo, ele tende a ser um líder trator. Ele vai atropelar qualquer coisa em prol dos objetivos dele. Vocês conhecem pessoas assim? Coloca aí depois no chat se você conhece pessoas que são tratores. Simplesmente essas pessoas atropelam tudo. Essa pessoa vai ter sucesso? Vai. No mundo corporativo? Vai. Possivelmente durante um tempo. Porque daqui a pouco todo mundo sabe que é o jeitão dele e que ele vai fazer isso, e as pessoas passam a não mais querer colaborar do fundo do coração. Não vai colaborar mais. Aí a gente cria nas empresas aquela pessoa que a gente fala que é da resistência passiva, né? Ela fala, pode deixar que eu vou fazer, mas não faz. Quando você vai ver, a pessoa não fez nada do que combinou com você. Mas por quê? Porque ela não combinou com você. Você não combinou com ela. Você simplesmente impôs. E essa pessoa, muitas vezes, ela não vai ter coragem de te encarar e dizer que isso não é o que ela quer ou não é o que vai resolver um problema, mas ela não faz. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão do quanto a comunicação, a forma que eu me comunico, o quanto isso impacta. Né? E uma comunicação muito dura, que é aquela que o nosso coração não está sendo convidado para participar, uma comunicação muito dura tende a abrir porta para muitos conflitos, inúmeros. Então, o nosso coração, ele é o que vai poder dar uma facilitada, uma adoçada, né? Ele vai ser um grande lubrificante dessas relações. Quando realmente eu trago
isso para participar. E aí é interessante. Vamos falar do nosso coração e das emoções. Imagina o seguinte, se eu no meu coração eu tenho raiva, mágoa, culpa, medos, se eu sou uma pessoa que fico ressentida com muita facilidade, se o meu coração está pesado com tudo isso, o que vai acontecer? Isso vai para a minha comunicação. Isso vai afetar. Então, ele está preso naquele mundo. Então, tudo que eu escuto, eu vou passar por esse filtro, estará contaminado. A minha interpretação vai estar contaminada. E aí a minha fala estará também contaminada. Eu vou tender para uma linha de comportamento totalmente limitada, sem nenhuma consciência, gerando conflitos a todo momento. E eu não paro para entender que será que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso? Se vocês já leram, já estudaram um pouco da questão das emoções e a vibração em hertz dessas emoções, né? Então, as emoções que estão vibrando mais baixo, elas nos prendem naquele ambiente. Então, se no teu coração você tem isso, você vai vibrar com isso. Você vai entrar em harmonia com isso. Por isso que eu gosto tanto de falar de ousadia. Por quê? Porque a coragem, ou ousadia, é a última emoção dessa sequência de emoções mais densas. É a partir da coragem que nós temos condição de virar a chave e começar a vibrar em energias de emoções mais expansivas. Mas conto para vocês, sem essa ousadia, você não muda as coisas. Conheço trocentos mil terapeutas, coaches, altos executivos, que por não terem, na verdade, coragem de olhar para sua... Oi, Mara! Chegando agora, bom dia para você também, minha flor. Então, se a pessoa não tem essa coragem de olhar para tudo isso, para todas essas emoções, para essas memórias que estão lá e estão impregnando a tua vida, se ela não tem... E eu falo coragem, porque é necessário coragem. Não é fácil olhar para o que a gente chama, tecnicamente, de sombra. Não é fácil a gente olhar para a nossa sombra. Não é fácil você olhar para a tua criança interior. Não é fácil você trabalhar perdão, trabalhar gratidão. Não é simples. Gratidão, então, virou palavrinha da moda. Ai, gratidão, bota lá, não sei o quê. Mas o que realmente é gratidão? Teu coração está quentinho de gratidão? Ou você só está olhando o que você não tem? Mas olhar o que não tem é o hábito, é o caminho que a gente já está acostumado. Eu, no mundo corporativo, eu já vi gente reclamar que ia receber aumento, porque ia passar a descontar mais imposto de renda. Então, haja querer reclamar. Então, quando eu estou disposta a realmente dar uma virada de chave na minha vida, eu preciso ter coragem para olhar essa zinhaca toda. Vai chorar muito, vai ficar triste, vai ficar, às vezes, por algum tempo com raiva de você. Aí você vai ter que trabalhar a sua raiva. Várias coisas vêm à tona. Mas aí, neste momento que você faz essa grande, que eu gosto de chamar de desintoxicação, nesse momento que você faz essa grande desintoxicação, você consegue estar com um coração em paz, verdadeiramente em paz. E muitas vezes a gente não olha para isso.
Na grande maioria das vezes, as pessoas acham que basta trabalhar a energia, basta trabalhar... E não. Nós não podemos negar que nós somos um ser integral. Então, você vai olhar o mundo da energia, sim, mas o que mais você tem que ver? Então, é importante que a gente precisa, gente, libertar o coraçãozinho para que ele esteja presente na tua vida, mas de uma maneira positiva. Porque, caso contrário, ele está presente. Não é que nem aquela coisa. Seu ponto de vista cria sua realidade. Legal. O tempo inteiro. Então, a realidade que a gente está vivendo está sendo criada pela forma que eu estou me relacionando com a vida, que eu penso sobre a vida. Mas, se esse coraçãozinho está lá, todo ferido, cheio de... Não vai. Porque lembra, quem aqui trabalha com a desprogramação neurobiológica, que é uma forma de que energeticamente a gente consegue trabalhar algumas dessas coisas também, e é uma ferramenta maravilhosa, eu dou curso, eu uso, eu amo o DNB. O que acontece? Olha, conexão mente-coração. A gente não pode deixar a nossa emoção de fora. De jeito nenhum. Cecília, você concorda, né? Exato! Porque senão a gente fica lá, preso que nem aquele coração no cadeado. E na nossa comunicação, o que a gente faz? A gente fica na disputa. Eu fico tentando o quê? Dominar o outro, convencer o outro. Eu tenho relacionamentos pelo meu ego e não realmente pela minha essência, que aqui a gente pode chamar de coração. Eu não me conecto com o outro. Na verdade, eu não me relaciono com o outro. Eu vou ficar simplesmente tentando dominar. E isso é interessante, porque nós observamos muito disso também no mundo corporativo. Observa-se nas terapias, muitos terapeutas que não dão espaço realmente para o cliente. Eles querem controlar, dominar, levar tudo a ferro e fogo no ponto de vista dele também. Então, quando é que a gente vai entender que nossas relações podem ir para um outro nível? Se realmente eu trabalho me comunicando com a minha essência. Vamos passar aqui mais um slide. E é muito interessante que eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês, que nesse momento, quando a gente fica nessa disputa, nós nos desconectamos da nossa verdade, do nosso sentimento, das nossas verdadeiras necessidades, dos nossos atos e das pessoas à nossa volta. E aí vem algo que no Renascimento a gente trabalha muito no início, que nós chamamos de fantasia da separatividade. Tem ali uma ponte, né, quebrada. Nós não criamos pontes para conectar o outro. Nós vivemos na ilusão de que estamos separados de tudo e de todos. Mari e Cecília, que deram aqui um oi quando chegaram, né? Nós estamos conectadas, nós não estamos separadas. Todos nós estamos conectados. Só que a gente vive uma fantasia dessa desconexão. No Renascimento, a gente traz essa consciência, é muito interessante como é que isso é reforçado até. Nós temos a necessidade de nos conectarmos. Nós precisamos disso. O ser humano é um ser social. Então, a gente precisa se conectar. Ok. E eu acho que estou desconectada. Então, eu fico na luta do que eu tenho que me conectar. Lá a gente brinca muito que é como se você estivesse com o teu cordão umbilical, que foi cortado, mas ele energeticamente está aqui. Eu fui desconectada da minha mãe na hora do parto,
a minha alminha, quando encarnou nesse corpo, teve uma sensação de um corpo mais denso e se desconectou do todo, da energia do todo. É uma impressão, mas é porque ela começou a trabalhar no mundo mais denso. Então, a minha alminha se desconectou, fantasia, e eu me desconectei fisicamente. Então, eu vivo a vida com o meu cordão umbilical energético na mão, que nem uma tomada, tentando ligar em tudo, tentando ligar em todos. Por isso você vê pessoas que criam uma relação, vínculos de dependência enorme dos outros, sugam o outro, ou se conectam com o quê? Com o seu trabalho ou com os filhos. A pessoa vive porque ela fica tentando se plugar. Ela não entende que, na verdade, ela já está conectada. E ela fica presa nisso. E a comunicação dessa pessoa, gente, como é que é? Geralmente sempre na carência, sempre na necessidade, sempre no buraco. Ela vai fazer isso. Então, vejam, a comunicação ela vai entrando por vários caminhos que voltam para esse aspecto da nossa essência, ou seja, do nosso coração. E eu queria aqui trazer para vocês uma linha de comunicação que trabalha muito com essa questão do coração. Então, eu gostaria de entregar aqui para vocês alguns insights de uma técnica de comunicação que o tempo inteiro convida nosso coração. Então, compaixão e empatia, ela vai o quê? Nos aproximar do outro. A gente vai entender, nós não somos sozinhos, nós estamos sozinhos. É isso que nos conecta. Tá, e como é que a gente coloca isso na nossa comunicação? Então, é desse estilo. E qual é o estilo? A comunicação não violenta. Eu não vou dar aqui um curso de comunicação não violenta, que teria que ser muito mais longo do que um papo numa live. Mas eu queria trazer essa consciência para quem não conhece ainda da comunicação não violenta. Foi uma técnica de comunicação criada por Marshall Rosenberg. E ele, na história de vida dele, ele ficou, aos 9 anos, trancado durante 3 dias na casa dele, devido a um conflito grande que estava acontecendo em Detroit. Nesse conflito, foram 40 mortos, 430 feridos. E ele ficou muito impactado com aquela violência, com tudo aquilo que ele observou. E quando ele cresceu, ele começou a aprofundar esse estudo sobre como eu posso melhorar minha comunicação, como eu posso trazer essa empatia, como eu posso trazer essa compaixão para eu enxergar o outro, o ponto de vista do outro, para que eu coloque pontos mais importantes na comunicação. E ele pesquisando isso, gente, onde ele foi encontrar amparo para esse estilo de comunicação? Na cultura de paz de Gandhi. Então, ele se inspirou em toda a metodologia, né, não vou chamar de metodologia, porque o Gandhi ele não criou uma metodologia, ele tinha uma forma de agir da não violência. Né? Ele conseguiu, teoricamente, ele conseguiu mudar todo um cenário sem partir para o embate de forma violenta. Então, ele foi um grande representante de como nós podemos ter uma comunicação impactante, como nós podemos conquistar os nossos objetivos, mesmo sem brigar, sem abrir um conflito, sem nada disso. E é muito interessante, quando a gente fala em comunicação com a teoria da comunicação não violenta, que é CNV, que é chamada, eles definem comunicação como essencial para que a gente possa evoluir em todos os sentidos. Todos, como terapeuta, como mãe, como esposa, como filha, como integrante da sociedade, em todos os sentidos, espiritualmente.
E, ao mesmo tempo, gente, trazer as pessoas. A gente não vai conseguir evoluir enquanto humanidade de forma isolada. Então, é convidando as pessoas para essa consciência. Mas nós conseguimos fazer isso sem a briga. Nós podemos fazer isso desta maneira compassiva, amorosa. Por isso que eu gosto tanto, gente, gosto muito das metodologias de trabalho do Renascimento, a metodologia de trabalho da Louise Hay, porque são metodologias que trazem muito amor. Você faz o teu processo de cura, de evolução, de consciência, mas no quentinho do amor. Não precisa ser na dor. Só que muitos de nós escolhemos a dor durante muito tempo. Até porque nós temos no nosso inconsciente, não sei se vocês sacaram já isso, mas nós temos um programa no nosso inconsciente que as pessoas, para se iluminarem, elas passam pelo sacrifício ou sacro ofício. Então, se esse programa está no nosso inconsciente, a gente vai fazer essa jornada através da luta, da dor, da discussão, da discórdia, das doenças. A gente vai por esse caminho, então tem que desprogramar essa historinha. Que eu posso evoluir, eu posso ascender a um outro nível de consciência no amor. E liberando essas historinhas, né? Então, na CNV, o que ele trabalha? É muito interessante. Uma das grandes sacadas da CNV, ele traz que toda comunicação é, na verdade, um pedido. Ao invés de eu falar para o outro, faz isso, faz aquilo, que eu estou dando uma ordem, eu vou... Você tem como fazer tal coisa? Você poderia me ajudar em tal situação? É sempre um pedido. E também não é uma reclamação. Quando eu entro na ordem ou quando eu entro na reclamação, estou indo por um caminho que não é no caminho do amor, não é no caminho da comunicação não violenta. Eu estou impondo. E eu já experimentei muitas dessas formas de comunicação. Eu experimentei demais e vi os resultados de eu usar uma estratégia mais amorosa e trazer a pessoa através dos pedidos, funciona muito melhor. Aquele pedido tem sim uma direção, mas a pessoa do outro lado não sente como uma imposição. E no corporativo você escuta assim alguns argumentos. Ué, mas a pessoa é contratada para fazer isso. Por que eu tenho que pedir e depois agradecer? Simplesmente é o trabalho dela. Uma empresa com esse tipo de pensamento, líderes com esse tipo de pensamento, eles com certeza estão criando uma empresa com pessoas que adorariam sair de lá. Elas não querem trabalhar naquele lugar. Eu já suportei algumas empresas, não suportei, suportando, de dar suporte. Eu já dei suporte a algumas empresas para que elas obtivessem uma certificação que é o Great Place to Work. É GPTW, não sei se vocês já ouviram. E a jornada para você chegar a uma certificação dessa, uma das principais é humanizando as relações dentro da empresa, criando um ambiente que nós chamamos de gift. Então, todas as interações, elas são pequenos presentes. Então, nós estamos o tempo inteiro trocando presentes. E como isso acontece quando eu não dou ordem, eu peço, quando eu agradeço, quando eu reconheço, quando eu dou um feedback construtivo, eu mudo totalmente.
Dentro da minha família, eu mudo dentro da empresa, eu mudo o ambiente. E algumas empresas começaram assim, por que eu vou querer ser certificado como Great Place to Work? Simplesmente as empresas que são certificadas com essa certificação, ficou redundante, né? Mas que são validadas com essa certificação, elas têm as ações mais altas na Bolsa de Valores, o lucro que elas têm por cada dólar investido, o real, o lucro que elas têm é muito maior, existe um ganho enorme financeiro quando dentro da empresa nós temos uma comunicação desse tipo, por exemplo. E dentro da sua família? Dentro da sua família, se você tem filhos adolescentes, como seria a relação com essas crianças? Totalmente diferente. E nós dificilmente percebemos quando estamos tendo uma comunicação violenta, porque muitas vezes nós nem entendemos, gente, o que é uma comunicação violenta. Mas sempre que estamos aqui, procurando o culpado, julgando, comparando, sempre que estamos fazendo isso, estamos fazendo uma comunicação violenta. E aí a gente fica ali, olha, na disputa. Nós não temos ideia que comunicação violenta pode ser o teu silêncio. Isso é uma comunicação violenta. O cantarolar de alguém quando o outro está falando. Eu não tirar os olhos do meu celular enquanto o outro está falando. Aí dá vontade, vou rezar para Deus queimar teu celular. Pois é, aquele rios, né? Dá vontade. Então, a pessoa na hora em que você está falando, ela não está te dando atenção, é uma comunicação violenta. Já tive que fazer coaching com pessoas em empresas que tinha um que ele era terrível, era muito, muito, muito grosso. Oi, Maria Lúcia, um ótimo dia para você também. Então, ele era assim, muito, muito grosso. E me chamaram para eu fazer um trabalho com ele para ver se o cidadão ficava mais educadinho. Quando eu fui conversar com ele, a cabeça dele, o programa dele era assim: Vânia, eu não sou grosso. Os outros é que são frescos demais. Um bando de gente sensívelzinha. Ele não conseguia perceber que ele estava totalmente fora da curva. Ele continuava apontando para o outro, ele não olhava para ele. Foi um trabalho assim bem difícil, até que eu conseguisse fazer com que ele realmente estivesse aberto para escutar o feedback das outras pessoas. Eu tive que ser muito estratégia para alterar aquele modelo mental, para ajudá-lo a ter mais clareza, para que ele fizesse escolhas. Então, é muito importante que as pessoas percebam, mas a gente não quer nem ouvir feedback, né? Vamos ver aqui algumas cenas do cotidiano que nos mostram essa comunicação, esse estilo de comunicação. Em casa, a pessoa já chega e fala assim: você não lavou a louça de novo, né, fulano? Aqui eu botei o nome de Guilherme, só para ter um nome. Você não lavou a louça de novo, né, Guilherme? Do outro lado, o Guilherme vai dizer: caramba, você não me deixa em paz, hein, mãe? Eu vou lavar daqui a pouco. Quando você mergulha nessa fala, qual era o desejo de cada um? A mãe, ela estava pedindo por ajuda, por apoio, que ela precisa de colaboração dentro da casa, que a casa não é só dela, que ela tem várias coisas ali. Ela está precisando de ajuda, está pedindo ajuda. Mas ao invés dela pedir ajuda, ela reclama que ele não lavou mais uma vez. Do outro lado, o adolescente possivelmente tem um desejo de eu quero ser livre e fazer o que eu bem entender. Eu tinha uma situação, eu criança, gente, era muito engraçado. Eu às vezes
Pegava a vassoura, falava assim, varre a casa para ajudar minha mãe. Aí eu pegava a vassoura. Estava indo com a vassoura para algum canto para varrer a casa. Daqui a pouco, a voz da minha mãe vinha de algum lugar da casa. Gente, eu tinha 8, 9 anos. A voz da minha mãe vinha de algum canto da casa e falava assim, Vaninha, você podia me ajudar e dar uma vassourada na sala? Gente, de imediato, eu largava a vassoura de volta no armário das vassouras e respondia para ela, tá, mãe, daqui a pouco eu faço. Eu queria ter a escolha de fazer aquilo no momento em que eu escolhesse fazer aquilo. Porque eu queria me sentir livre. Eu escolhi fazer. Ninguém me mandou. Gente, 8, 9 anos. Ô menina rebelde, né? Porque ela me falava com uma ordem, eu não queria receber ordens. Por isso que a gente fala que na comunicação não violenta, geralmente a gente encaminha a comunicação como um pedido. Vaninha, quando você puder, será que você poderia passar uma vassoura na sala? Mãe, eu já ia fazer isso. Que ótimo. Comunicação não violenta? Olha só, isso aqui é fato, tá? Uma amiga minha colocou a foto da pia toda suja, postou no grupo da família, no Zap, e colocou assim, à espera de um milagre. A louça toda estava na pia, à espera de um milagre, que a filha lavasse a louça. Expôs a menina, reclamou do grupo, para todo mundo ver. Reclamou com a menina, porque à espera de um milagre. Ela foi criativa, mas foi agressiva. Não vai chegar a lugar nenhum, a não ser em brigas, em disputas. Então, essa é uma consciência, as pessoas não pensam. Você não deve dar um feedback corretivo, uma crítica na frente das outras pessoas. Porque a pessoa que está recebendo esse tipo de feedback, ela vai se sentir extremamente desconfortável e, de alguma maneira, ela vai te agredir. Mesmo que seja uma agressão, que aquilo vai entrar por aqui, vai sair por ali, ela não vai fazer nada. E vai ficar repleta de raiva de você, porque você expôs. Então, uma das regras básicas é elogios na frente de todos. Feedback corretivo, uma crítica corretiva é individual. É só você e a pessoa. Nunca expondo. Senão, já era a comunicação, né? Aqui um exemplo. Você colocou a toalha em cima da cama mais uma vez. Não faça isso. Deu lá a ordem. Mas ela poderia ter falado alguma coisa tipo: eu fico muito chateada quando você deixa a toalha molhada sobre a cama, pois aqui é frio, vai mofar o colchão, e também eu acabo tendo que trocar a roupa de cama com mais frequência, porque ela fica com cheiro de roupa molhada, ela não seca. Você pode, por favor, colocar a toalha que está molhada, pendurada no varal, no banheiro, nananã? A pessoa fez um pedido e explicou o motivo daquele pedido. Porque muitos adultos jogam a toalha molhada em cima da cama. Até hoje, não é nem mais uma criança. E faz isso. E acha que é meio chato, que coisa mais fresca, idiota. Não, não é. Tem uma razão. Mas você traz o contexto. E aí sim você vai estar trazendo mais consciência. Gente, até aí tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa no chat? Comenta aí. Querida, saudade de você, Menaide.
Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, vai colocando aqui no chat que eu vou vendo para ir respondendo, tá? Então, exemplos de violência na nossa comunicação, e aquilo que eu comentei, que muitas vezes a gente não se dá conta. Raiva, frieza, cinismo, falsidade, silêncio. Respostas monossilábicas, sarcasmo. Ah, já te chamaram de explicadinha demais, né? É porque a gente fica tentando dar um motivo e o outro, né? Bom dia, Silvia. E o outro não está muito afim, né? Porque ele não tem uma escuta. E aí é difícil, né? Eu falo sempre, treinar o cliente é a coisa mais difícil que tem, né? O outro não tem uma escuta, ele não está disponível para uma escuta. E uma das questões, né? Eu tenho alguns treinamentos de comunicação, uma das questões que a gente fala da comunicação é tipo PowerPoint. Tem uma caixa maior em cima que você coloca a ideia geral e você tem a explicação embaixo. Para algumas pessoas, realmente, Patrícia, a gente vai ter que vai tentar ser sucinto e botar só no em cima. Para outras, o detalhe vai bem. E outra questão que eu tenho falado, né? O meu ex-marido tinha muito disso também. Bom dia, Silvia. Ele tinha. Eu falo uma coisa e ele não dá nenhum sinal de que escutou. Nenhum sinal. Aí eu olho aquilo e falo, acho que ele não me escutou. Aí eu repito. Aí ele fala, já escutei. Ah, já escutou? Por que você não deu? Ah, sim, tá. Qualquer sinal, né? Mas não dá, e aí a gente fica tentando explicar de novo. Aí o outro fica com raiva, né? Aí chama de explicar. Ele fala, você está sendo prolixa. Eu falei, estou sendo prolixa, mas você não tinha dito que tinha ouvido. Então, observe, gente, muitas vezes nós estamos sendo violentos na nossa comunicação, até sem nem abrir a boca, pelo silêncio. Na hora que ele fica em silêncio e nem dá um sinal que me ouviu, ele está sendo violento. Porque para o outro dá a sensação que eu não tenho importância, que o que eu falo não nada. Então, o cuidado com a nossa comunicação vai dos dois lados. Isso é muito bom. Quem está participando da universidade, da consciência expandida, né, o conteúdo que nós entregamos lá, semana passada foi meu conteúdo, eu comentei muito. Comunicação é uma via de mão dupla. Então, não é só quem está falando, é quem está escutando também. E aí a violência pode estar vindo do outro lado. E talvez com esse tipo de pessoa nós tenhamos que ter uma conversa didática, Patrícia, mesmo que eles digam aí que a gente está sendo meio explicadinha, para que ele entenda que esse tipo de comportamento me fere. E aí eu teria que conversar com ele de forma não violenta. E aquela frase, né, incrível, gentileza gera gentileza. E aí nós teremos uma comunicação muito mais fluida. Qual é o nosso maior desafio para ter uma comunicação não violenta? Ter a disponibilidade emocional para com a outra pessoa e lidar com esses conflitos culturais, ideológicos, pessoais, os filtros, né? Todos nós temos filtros que foram criados com a minha educação, o que aconteceu lá na minha infância. Então, eu tenho tudo isso, que é um filtro, eu sei lidar com isso. E a outra coisa, como está ali na primeira fase, disponibilidade emocional. Você tem saco para ouvir o outro? Realmente ouvir o outro? Pior quando entender errado, né? Filtro, tanto para que a pessoa entenda. Aí a pessoa entende errado. Aí entra em outras questões. Ó. Ela entende errado porque ela passou pelo filtro dela e aí distorceu. Ela entendeu errado porque, na verdade, ela fingia que estava te escutando. Que a gente fala que é o primeiro nível de escuta. E você não está escutando nada. Então, ela fingia que estava escutando. Aí entendeu errado. Ela entendeu errado porque ela começou a pensar no que ia te responder antes de você ter concluído a tua ideia.
Então, mentalmente, ela já te interrompeu e ela parou de te escutar. Aí, entende errado. Por isso que é tão importante. Comunicação é via de mão dupla. Quando você está sendo o receptor, que eu brinco, eu falo que é o escutador, quando você está sendo também o escutador, você tem que estar tão atento quanto quem está falando. E nós temos a tendência em jogar somente para o outro a responsabilidade. É só de quem está falando. E, na verdade, não é. E aí, como nós podemos melhorar? A gente melhora a comunicação se ambos os lados vão exercitar o quê? A empatia, o respeito, cuidam do seu estado emocional, limpam os filtros. Por isso que eu falei tanto ali do coração. Eu estou disponível para o outro, eu tenho ainda um espaço aqui para o outro? Não tenho, porque as emoções que estão no meu coraçãozinho são todas as mais densas possíveis. A emoção que eu tenho pelo outro é raiva. E, na verdade, então, eu não tenho essa paciência amorosa para com o outro. Então, não tem saída. Você precisa olhar o quê? Todo esse espaço emocional. Imagina lidar com isso, gente, no mundo corporativo. Eu tenho um cliente que eu dou treinamento para eles de inteligência emocional, meditação, como lidar com as mudanças, como mudar seu mindset a partir da neurociência. Tem um de autoestima, ouse ser você mesmo. Então, esse cliente, ele tem um grande diferencial. As equipes que passam por esse processo, elas mudam totalmente a qualidade das relações, do trabalho em equipe. Mas quantas pessoas estão realmente disponíveis para isso e quantas empresas, né? Você tem que fazer um trabalho muito de formiguinha até abrir essa janela, essa porta para que a empresa esteja permitindo isso, né? E é muito legal entender, né? Olha, a comunicação não violenta, ela usa como símbolo a girafa. E sabe por que ela usa a girafa? Porque a girafa, alguém sabe? Se alguém souber, conta aí. Sabe por que eles usam a girafa? Gente, a girafa, ela é o animal que tem o maior coração na natureza. Que para ela bombear sangue, para chegar lá naquela cabeça, meu bem, com aquele pescoção todo, ela tem um coração muito poderoso. E aí ela nutre todo esse corpicho com um super coração. Então, a comunicação não violenta escolheu a girafa como um símbolo. E que todos nós tenhamos um coração de girafa forte, poderoso, emocionalmente saudável, porque ele pode estar bombeando coisas da tua criança interior ferida. Ele pode estar bombeando, na realidade, a raiva. Ele pode estar tanta coisa, porque eu não olhei para tudo isso. Se você quer realmente expandir na sua vida, é muito importante que você olhe para isso. E aí volto a falar para quem chegou depois. Por isso eu gosto tanto de trazer a questão da ousadia, quando eu falo da ousadia, porque a ousadia, a coragem é a emoção que vira a chave. Mas para eu virar essa chave, eu tenho que ter coragem para olhar para todas essas sombras. Um trabalho que eu fiz e que mudou totalmente a minha vida foi o trabalho de perdão. Tanto que quando eu comecei no digital, o primeiro produto que eu gravei, que eu deixei prontinho, tá lá no Hotmart,
foi toda uma jornada sobre perdão, que eu chamo de liberdade profunda, porque só através dessa energia que eu pude tapar um monte de buraco energético e emocional. Porque eu não tinha... vamos co-criar a realidade. Aí você sabe o que quer, você mentaliza, você faz isso, você faz... mas você não tem nem energia, porque você está preso lá nesses buracos. É como se você estivesse indo buscar água. Eu estou indo lá no Rio pegar água numa cachoeira enorme, maravilhosa. Mas em vez de eu ir com um balde, eu estou indo com uma peneira, gente. Imaginem a cena. Tem água pra caramba, mas você vai com uma peneira. Você não vai pegar água. Vai ficar ali só umas gotinhas. E o que fecha essa peneira? É curar tua criança interior, é olhar perdão, olhar gratidão, é lidar com a tua raiva. Ai, mas eu não tenho raiva. Claro, todos nós temos. Ai, eu não tenho nada para perdoar. Todos temos. Porque quem está preso lá é a nossa criança. Tá, Patrícia? Depois, a gente também já está terminando. Fico super grata por você ter assistido. Então, gente, a nossa criança, eu vou contar aqui um episódio para vocês. Quando eu comecei a trabalhar perdão, eu fui trabalhar perdão para o meu pai, que a gente trabalha perdão para... E tem toda uma metodologia para trabalhar isso, tá, gente? Trabalhei perdão para pai, para mãe, para Deus. Que quando criança a gente encontra muito aquelas historinhas, foi papai do céu que quis assim. E aí a criança começa, né, a imaginar que o papai do céu bota aí umas coisinhas meio difíceis da gente engolir. Bom, quando eu fui trabalhar perdão para minha mãe, eu falei, mas não preciso trabalhar perdão para minha mãe. Minha mãe era uma pessoa incrível, minha mãe era isso. Eu tinha uma relação maravilhosa. E realmente, eu tinha uma relação com a minha mãe que era maravilhosa, incrível. Então eu olhava para aquilo e falava, não preciso. Mas eu fiz o trabalho de casa do jeito que me ensinaram. Eu falei, ok, eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer a carta de perdão para minha mãe, que é uma das ferramentas, tem dieta de perdão, carta de perdão, meditação de raiva, que você tem que limpar a raiva primeiro antes de cuidar. Tem todo um processo, tá? A última coisa a você perdoar é você mesmo. Você não consegue trabalhar perdão para você sem primeiro passar por toda uma jornada. O perdão mais difícil de trabalhar é com você mesmo. Bom, mas estava eu lá escrevendo a cartita para minha mãe, protestando, porque eu achava que aquilo era uma bobagem. E no meio da carta saiu que eu a perdoava, que eu entendia, que eu a libertava de toda e qualquer, né, mágoa, qualquer coisa que eu estivesse sentindo. Eu a perdoava por ter escolhido casar com o meu pai. Eu tive um pai muito violento. Espancava minha mãe, espancava meu irmão, ameaçou nos matar várias vezes. Então, era uma história pesada. Então, eu tinha muita com o meu pai para liberar e achava que não tinha com a minha mãe. Mas olha o que saiu, gente, no meio da carta. Porque lá na minha criança, eu acreditava que se eu tinha o pai que eu tive, ela era responsável, porque ela casou com ele. Como se eu pudesse ter nascido de outro lugar, de outra forma, né? Aquela história escolhida por todos nós. Então, não tinha. Não era dela, mas eu, enquanto criança, eu nutri durante um tempo esse sentimento. E isso ainda estava aqui dentro, em um desses filtros. Isso ainda estava aqui dentro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente do céu, eu botava essa culpa nela. Então, todos nós temos várias sombras, várias gavetinhas para abrir e realmente limpar. E temos que olhar para esse lado psicológico, emocional, e as ferramentas energéticas vão fazer depois um boom, vão trabalhar totalmente diferentes.
Mas é lindo, é incrível toda essa jornada. Estamos finalizando o nosso papo de hoje. Eu agradeço imensamente a todos vocês que estiveram aqui. A Universidade da Consciência Expandida está incrível. Se você não faz parte, é uma pena, porque está assim, um show. Muitos conteúdos, colaborações assim diferentes, né, de cada parceiro. E a gente entrega lá aulas completas, atendimentos, tem sido lindo. E aqui, né, eu continuo colaborando com vocês, trazendo tudo que eu posso de melhor. E lá no meu canal do YouTube, Vânia Rigo, no meu Instagram, como está colocado aqui, vania.rigo, tem vários outros conteúdos já gravados. E como eu comentei, vou começar a entregar agora outras coisas bem legais da Luiz Rei. Então, olha, gente, um grande beijo, gratidão, e vejo vocês em breve. Um bom fim de semana, excelente sexta. E quem está na universidade, logo mais tem aula. Tchau.